Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando aí, falta uma semana para a conclusão da Copa do Mundo, dia 19 de julho, agora é a grande final. Tivemos a definição da primeira parte dos semifinalistas, Espanha e França se enfrentam, e nesse sábado saem o semifinalista, né, dos outros dois semifinalistas, dos mais dois confrontos, da Argentina, que vai jogar esse sábado contra a Suíça, e a Noruega enfrentando a Inglaterra. Vamos começar falando dessa reta final e depois a gente conclui na segunda etapa falando da seleção brasileira, que foi desclassificada aí pela Noruega, que joga hoje deveria ser o jogo do Brasil, né, nesse sábado aí, como todo mundo estava aguardando, mas depois a gente fala então como é que vai ficar o Brasil nesse pós-Copa do Mundo, com um ciclo completo, pelo visto, de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. O Felipe, você, primeiro quero agradecer aí o Felipe, o Luiz e o Yuri que estão conosco aí nessa live. A gente vai transmitir ela em gravação para que você possa assistir na íntegra essa conversa. Mas eu primeiro quero saber aí do Felipe, né? Primeiro, boa tarde, como é que você está acompanhando aí essa reta final de Copa do Mundo, Felipe? Com a definição da primeira chave dos semifinalistas. Bom, boa tarde. Boa tarde, Yuri, Luiz, Ricardo, meu pai. É um prazer estar iniciando esse projeto aqui, categoria de base, um programa desse novo canal no YouTube. Infelizmente, essa jornada inicial do aprendizado, às vezes a gente acaba tendo lições em momentos inoportunos. O que era para ser uma live vai acabar virando um vídeo gravado, mas o importante é sempre ter conteúdo para apresentar. Essa fala inicial sua em relação à seleção brasileira não estar participando dessa parte final de Copa do Mundo é algo que frustra a todos nós. Nesse momento nós estamos na metade das quartas de final, né? Hoje tem o jogo da França, aliás, hoje tem o jogo da Argentina e posteriormente o jogo da Inglaterra, né? São duas partidas bem interessantes com focos diferentes. A Suíça enfrentando a Argentina, são duas seleções que estão deixando a desejar nessa Copa do Mundo. A Argentina com uma seleção feita ao redor do Lionel Messi para tentar buscar um bicampeonato, mas que não tem conseguido apresentar o futebol que nós esperávamos deles. E depois, Inglaterra e Noruega, dupla de 9 e 10, né? O Odegaard e Haaland contra Bellingham e Kane. Vão ser dois jogos bastante interessantes para a gente acompanhar hoje. Eu vou passar a palavra ao Luiz, pedir para ele comentar um pouco sobre esses dois jogos de quarta de final que já aconteceram. Claro, boa tarde, gente. Então, acredito que sem muita surpresa, né, no jogo de França e Marrocos, na minha opinião. A França até penou um pouco ali no primeiro tempo para conseguir achar o jogo. Achei um jogo que a França suou mais do que deveria, porém manteve basicamente o resultado esperado, né? Bom, acredito que o jogo da Espanha e Bélgica foi feito ali de jogadores principais, né? A Bélgica sem nenhum brilhantismo ali. E ainda conseguiu bater assim na Espanha, dar um susto. Porém, a Espanha com mais qualidade, né? Mais jogadores de nome ali. Organização também totalmente diferente da Bélgica. O timing da seleção da Espanha também totalmente diferente. Então deu o esperado, né? Deu o esperado e se criou aquela semifinal que a gente já imaginava desde do início ali, né? Uma França e uma Espanha de um lado da chave. E aí ficou só no pensamento também a gente contra a Argentina na semifinal do outro lado também, né? Infelizmente não Exatamente. aconteceu com a tragédia aí do jogo contra a Noruega. Mas vejo que os jogos de hoje, Argentina e Suíça, mais à noite vai ser um jogo bem interessante. Como o Felipe falou, nenhuma seleção jogando muito bem. A Argentina parece que tem o brilhantismo muito abaixo, dependendo muito do Lionel Messi, porém jogando consistentemente bem para ele. E a Suíça, uma seleção assim que chegou ali, né? Tá ali, mas ninguém sabe como. Tipo assim, foram jogos bem decentes que eles fizeram, mas ninguém sabe muito bem.
é o que o Felipe falou também ali, o jogo da Noruega contra a Inglaterra vai ser basicamente Harry Kane contra Haaland, né? A gente vai ver quem que é o melhor camisa 9 da atualidade, sem contar o Mbappé, né? E é isso. E aí, Yuri, Exatamente. o que tu acha? Boa tarde a todos. A gente espera dois grandes jogos hoje, né? Porque são grandes seleções que vão disputar esses jogos. A gente tem a Inglaterra no primeiro jogo enfrentando a Noruega e a Argentina, que é a atual campeã do mundo, enfrentando a Suíça. A Suíça, como você bem disse, é uma surpresa, né? Ela chegar nessa fase. E a Argentina, como o Felipe bem falou, vem de jogos não muito bons por conta de a gente esperar mais dela do que ela tem mostrado. Hoje a gente teve uma notícia desagradável com relação ao volante Jayden Adams da África do Sul, né, que ele foi encontrado morto e ele tinha 25 anos, a polícia não revelou as causas da morte. Ele disputou 3 jogos da Copa do Mundo, os 3 da fase de grupos e o quarto jogo da África do Sul, que foi do 16 avos de final, ele estava no banco de reservas. É muito frustrante para a gente, falando da seleção brasileira agora, é muito frustrante para a gente não ter a seleção brasileira mais uma vez chegando nas fases finais da Copa do Mundo, caindo mais cedo. Dessa vez caiu mais cedo do que nas Copas anteriores. E hoje a gente vê como favorito, né, a França e a Espanha para esse torneio, pelo futebol que as outras seleções vêm jogando e as duas também vêm de boas sequências. A Espanha, 36 ou 37 jogos sem perder, e 36. isso. E a França com a melhor seleção no papel de todas que estão na Copa do Mundo. Você acha, então, que é uma final antecipada, esse França e Espanha que nos aguarda aí? Eu acredito que sim. Embora a Argentina possa surpreender, mas pelo futebol de todas as seleções que estão na Copa ainda, eu acho que França e Espanha é uma final antecipada. E para mim a favorita é a França nesse jogo. Essa questão de Argentina e Suíça, eu estava até ouvindo o Marcelo Beckler antes de a gente entrar aqui no ar. Ele colocou da seguinte forma: a Suíça participou do grupo da vida, né? Um grupo muito tranquilo ali com Catar e outras duas seleções que eu não vou lembrar de cabeça agora. E a Argentina acabou pegando ao longo do caminho seleções até mais fáceis do que a gente imaginava, porque outras como Uruguai, Espanha e Uruguai e Portugal acabaram ficando no caminho, né? Então, esse confronto de Argentina e Suíça vai ser a primeira vez que a Argentina vai enfrentar um time dentro do top 20 mundial na Copa do Mundo e numa fase de quartas de final, né? Essa Copa do Mundo de 48 times, ela reserva algumas surpresas que era inesperado em outros momentos. A Argentina enfrentou seleções mais fracas do que a Suíça e teve dificuldade em muitos desses jogos. A De fato, e seleção parando argentina para demonstrou fraqueza no contra-ataque, né, Luiz? parando para pensar também, esse seria tipo assim o primeiro mini desafio da Argentina nessa competição inteira, né? As outras seleções ali no papel bem abaixo também, em questão de coletivo, tempo de trabalho e qualidade bem abaixo. Então, esse jogo da Argentina seria contra a primeira seleção ali de terceira prateleira, eu diria. Tipo assim, é uma seleção que eu colocaria um pouco abaixo do Japão, talvez, em questão de qualidade, coletivo. Acho que a Suíça entraria um pouco abaixo do Japão, talvez ali junto com a Noruega. E acredito que, em questão individual, assim, em questão de nome, a Argentina tem favoritismo absoluto, né? Porém, não vem jogando bem também, né? Messi aí, tipo, teve brilhantismo no último jogo para resolver quando estava 2-0 pro Egito. Mas tirando isso, a Argentina não vem tão bem também, né? Exatamente. Em contraponto, a gente tem uma seleção francesa que está. Eu faço um paralelo, assim, porque nós estávamos acostumados, não necessariamente nós, que nós somos mais jovens, né? Mas o que a torcida da seleção brasileira estava acostumada a ver de um futebol ofensivo, um futebol que você
que a seleção brasileira entrava em campo e a gente já sabia qual seria o resultado, talvez seja a seleção francesa desse momento atual, né? Com Olise, com Doué, com Mbappé e, e soluções vindo do banco de reservas, do time titular, de todos os lados, com grandes craques, grandes astros. Talvez agora, nesse momento, a França seja, não só pelas últimas edições de Copa do Mundo, mas para as próximas também, o time a ser batido, na opinião de vocês? Ah, com certeza, com certeza. Eu concordo absolutamente com tudo que tu falou. Para mim, a França é o novo Brasil, né? O Brasil, assim, que era temido em 2010, 2006, até 2014 também, com o Neymar liderando a seleção, é essa França, né? É a terceira Copa seguida que eles estão chegando numa final. 2018 eles ganharam, 2022 chegaram ali na final e perderam para a Argentina, e agora eles estão na semifinal de novo contra a Espanha, com um favoritismo claro para mim ali em relação à Espanha, né? Espanha, que é uma seleção muito decente também. Porém, para mim, a França, para mim, tem outra rotação nessa Copa do Mundo. Assim, é muito diferente. A gente olha jogador por jogador e a gente pega e fala assim: pô, esse cara aqui ele é o melhor do mundo na posição dele, entendeu? Tipo, o Doué na ponta esquerda é um absurdo. O substituto dele direto é o Barcola, que também é absurdo, seria titular em qualquer outra seleção. Entendeu? Aí na frente ainda tem Dembélé, Mbappé, o Olise jogando em qualquer posição do campo. Tudo que ele faz no campo dá certo. O cara recua, dá de volante, joga de meio campo, na direita, na esquerda, tudo que ele faz dá certo. E, pô, tem o Cherki no banco ainda, vários outros jogadores, Kanté também, que não foi muito utilizado nessa Copa, mas é sempre bom lembrar que ele existe ainda. E assusta, né? Assusta, né? Essa França assusta, porque os reservas da França seriam o titular do Brasil, absolutos, assim, incontestáveis, né? Então é o que você falou. A França atual é o que a seleção brasileira era uns anos atrás. Aquele favoritismo e aquele espairecer na mente de tipo assim, não tenho dúvidas em relação a essa seleção aqui. Essa seleção é a favorita, ela vai entrar para ganhar e para golear, né? A gente não espera um 1-0 da França, um 2-0 suado, a gente espera que a França espanque todo mundo e avance, basicamente, né? Sim, eu E acredito que a França seja a seleção que no papel tenha os melhores nomes desde o Brasil de 2006. Com certeza, também acho, também acho. Até se você parar para pensar nos campeões do mundo que vieram depois, a Espanha de 2010 tinha um time excelente, Iniesta, Xavi, vários jogadores decentes, mas, tipo assim, não se compara, eu acho, com o que a França é hoje em dia. Eu acho que a França de 2026, no papel, é melhor do que a França de 2018, que ganhou o Mundial, e melhor que a França de 2022 também. Essa seleção E da joga um França é futebol mais assustadora. bonito também. Sim, é assustadora. E também tem o trabalho longínquo do técnico também, né? O Deschamps, ele já tá no comando ali da seleção há o quê? No mínimo 8 anos, né? No mínimo 8 anos. Deve estar bem no mínimo mais. 8 anos. É. Eu também não vou ter o dado de cabeça agora, não, mas vou até aproveitar essa ponte da seleção francesa para abordar outros dois assuntos aqui que eu acho interessante da gente comentar também. O primeiro que é o contraponto do futebol de clubes em relação ao futebol de seleções, né? Hoje, mais tarde, vai jogar a seleção inglesa, que indiscutivelmente, né? Acho muito difícil que alguém vai discordar comigo, de mim nessa. Tem o campeonato mais forte do mundo, que é a Premier League. Tem os valores mais altos do mundo, não só pela cotação da Libra, mas também pelo ecossistema financeiro que foi criado ao entorno da liga. E mesmo assim é uma seleção inglesa que não tem o elenco mais forte, igual a gente tá comentando sobre a seleção francesa. E um outro paralelo também para a gente comentar um pouquinho, não só sobre a seleção da Inglaterra, mas outras seleções, até um erro que eu acho que, na minha opinião, a seleção brasileira comete, que é de não ter um ideal, uma filosofia de jogo tática, né? A gente vê aí seleções como a Espanha, seleções como a França, a própria Argentina. A seleção argentina ela funciona em torno do Messi. Não deixa de ser uma filosofia. Eu acho que a seleção brasileira ela tentou, a partir das próprias individualidades, atingir um resultado que não passou pelo coletivo, né? Então, rodando de novo a mesa, na opinião de vocês, esses dois tópicos, seleção inglesa não ter o principal elenco do mundo, como é que vocês avaliam isso? E filosofia de jogo, o quão crucial vocês acham que isso é para
para além do elenco, vencer uma Copa do Mundo? Cara, eu acho que, tipo assim, falar da seleção brasileira é um tópico que talvez seja mais extenso. Eu acho que tem muitos pontos que a gente pode falar da seleção do porquê que deu errado. Se foi ou se não foi culpa do Ancelotti, que pra mim não foi. Eu acho que foi uma situação bem estranha. Todo esse ciclo de Copa do Mundo e toda essa preparação da seleção brasileira, eu acho que tem muitos pontos para ser falados. Nem em relação à Inglaterra, cara, sinceramente, não me surpreende, tá? Não me surpreende a seleção não ser tão forte assim, porque se você for parar pra pensar, a Premier League, de fato, é a liga mais competitiva do mundo, onde na teoria tem os melhores jogadores nos melhores times, com os maiores salários e os times mais bilionários, né? Porém, a Premier League vive de importação de jogador, né? Então, tipo assim, do Big Six ali da Premier League não tem um time que é majoritariamente formado por jogadores ingleses, provavelmente. A maioria dos jogadores são africanos ou latinos, entendeu? De qualquer canto do mundo, com algumas exceções ali da Inglaterra, entende? Então, não me surpreende, e isso também mostra a força das seleções africanas ao longo dessa competição também, né? Marrocos fez uma campanha bem decente, é uma seleção bem forte que entra no top 10 fácil. Atualmente, talvez na frente do Brasil, por conta de ter se colocado melhor na Copa do Mundo, sendo eliminada mais tarde, né? Mas não me surpreende, cara. Pra mim, a Inglaterra, assim, é um achado de jogadores ali que alguns são muito bons, alguns atuam mais ou menos pelo clube. Parece um trabalho meio esquisito também. Algumas decisões do Tuchel eu não concordei. Né? Por exemplo, o Palmer de fora eu não vi muito sentido, entendeu? Alguns jogadores ali que eu acho que poderiam estar colaborando com a Inglaterra ficaram de fora por decisão técnica. E, cara, eu acho que a Inglaterra falta qualidade mesmo. Eu acho que tudo que a liga apresenta hoje em dia é força de estrangeiro, é Haaland, são vários jogadores portugueses, muitos jogadores africanos brilhando, entendeu? Então não me surpreende. Eu até diria que se a Inglaterra perder hoje para a Noruega, não vai ser um resultado grotesco e gritante igual foi o Brasil, tá? Essa é a minha visão sobre a Inglaterra e a Premier League no momento. Yuri, A Inglaterra tem bons jogadores, tem o Bellingham, tem o Harry Kane, mas ela não chega a ser uma seleção tão forte como o Luiz disse, até mesmo em relação ao Brasil. Você comparando com a França e a Espanha, ela está muito longe, mesmo tendo bons jogadores, e isso é muito por conta disso que foi dito da questão da Inglaterra ser um país que ela importa jogadores para a liga. Essa diferença da liga para a seleção. E sobre a filosofia de jogo, isso que você falou da Argentina ter essa filosofia de jogar em volta do Messi, lembra muito o Real Madrid, que foi tricampeão da Champions, que jogava em torno do Cristiano Ronaldo. E, querendo ou não, isso não deixa de ser uma filosofia de jogo. O Brasil ele não tem essa filosofia nem dentro da política da CBF, não tem filosofia nenhuma de você desenvolver os novos jogadores desde a base para eles irem se adaptando à seleção, não tem filosofia tática, não tem nada disso. O ciclo foi completamente bagunçado, com todo respeito ao Ramon Menezes, mas não existe você começar um ciclo de Copa do Mundo com um treinador de categoria de base na seleção principal, e a quantidade de troca de técnico que aconteceu durante o ciclo também é até complicado querer culpar o Ancelotti de alguma coisa nessa Copa do Mundo, porque foi totalmente conturbado tudo que aconteceu antes. Foi um descaso da CBF, né? O Ramon Menezes é um nome a se falar, mas, por exemplo, logo depois veio o Diniz, que estava treinando a seleção mais importante do mundo, a seleção com mais títulos, com mais jogadores de nome, mais estrelas, ao mesmo tempo que treinava o Fluminense. Tipo assim, isso não existe, não existe. E depois o Dorival também, assim, foram decisões que não fizeram sentido, né? Não lembro. Eu não lembro quando foi, mas antes de trocar o presidente da CBF, antes do Samir Chau assumir, o antigo presidente ele já tinha feito uma promessa de trazer o Ancelotti. Ele tinha prometido trazer o Ancelotti e ele não cumpriu com essa promessa. O Dorival ocupou o posto e ficou por um bom tempo, assim, mais do que ele deveria. Entendeu? E o Ancelotti só veio depois que trocou o presidente. Então foi uma bagunça, né? Fora que, para esse ciclo de Copa, o Ancelotti, na minha visão, ele tinha os principais jogadores dele e ele perdeu todos.
na Copa, né? Ele não conseguiu ir com o Estevão, que ele era o ponta direita de confiança dele. Ele não conseguiu ir com o Éder Militão, que provavelmente ele ia usar na lateral direita, um ótimo lateral direito também, apesar de ser zagueiro. Substituiu pelo Wesley, que se lesionou no amistoso contra o Egito. Então ele perdeu toda a lateral direita dele, o titular e o reserva. Perdeu o Rodrigo, do Real Madrid, que ele gostava muito de usar ali para fazer o famoso 4-2-4, né? O Rodrigo um pouco mais recuado, o pouco que fez o Matheus Cunha na seleção. Então, assim, foi um trabalho bem complicado também, né, cara? Deram um pedregulho ali na mão do Ancelotti e falaram para ele resolver, entendeu? Então, bem difícil você pegar um ciclo tão danificado e mal gerido e com falta de peças ainda e ter que encarar uma Copa do Mundo, entendeu? Com um ano de preparação. Então, foi bem complicado mesmo. E é torcer para 2030 o ciclo ser decente, né? Bons amistosos, bons jogadores ali, uma boa ideia de jogo, né? Acho que o que o Felipe falou é muito certeiro. O Brasil ele não tinha uma ideia de jogo. A gente não entendeu o que o Brasil fez nessa competição até o momento. Na minha visão, foi brilhantismo individual de certos jogadores, o Brasil, nessa competição toda. Foi o Vini Júnior brilhando todos os jogos da fase de grupos ali, entendeu? E alguns brilhantismos de Bruno Guimarães, alguns bons jogos, decentes jogos do Douglas Santos também, mas sem uma estratégia, né? E até aproveitando que a gente já está falando um pouco sobre o futuro da seleção brasileira, antes de passar aqui para a mesa de novo, outras duas provocações que eu tenho aqui para direcionar um pouquinho o debate. Eu não sei se é um alarmismo muito grande da minha parte. Eu até postei na minha rede social ao longo da semana uma comparação que eu fiz em relação à seleção brasileira ser uma grande marca, como se fosse uma grife de luxo, e comparei ao Manchester United, até aproveitando aqui que a gente está falando já de campeonato inglês, de que a seleção brasileira, ela ainda, os próprios jogadores, os torcedores, todo esse ambiente da seleção ainda se vangloria de ser pentacampeão da Copa do Mundo, mesmo vendo outras seleções já se aproximando. A Alemanha não fez uma boa Copa, mas tem 4 títulos. Exemplo da Itália também, que não faz bons jogos em qualquer âmbito, mas também tem 4 títulos. A Argentina, se eventualmente for campeã, vai ao tetracampeonato. Vocês acham que é um alarmismo muito grande pensar que a seleção brasileira precisa de não só rever os conceitos táticos dentro de campo, né? Igual o Luiz pontuou muito bem, o Yuri também com a questão dos treinadores. A gente fez um ciclo muito conturbado, 4 técnicos, a gente foi para uma Copa do Mundo com o Wesley na lateral esquerda. Ele machuca, o Danilo é o substituto, a gente perde toda a plataforma tática que estava pensada para o lado direito da seleção, a gente tem uma seleção torta ali para a esquerda. Mas além de todos esses fatores técnicos e políticos que o Brasil está enfrentando com a CBF, com a seleção, vocês acham que a gente tem que se preocupar com o retrovisor? Vocês acham que o Brasil pode ser uma marca que está aí entrando talvez num ostracismo, está tendo um sinal de alerta ligado já de que outras seleções podem passar a gente? Ou vocês acreditam que com o contrato renovado até 2030, um ciclo mais tranquilo, o Brasil entra como favorito de novo? Ou o Brasil entra, assim, de novo, não que tenha entrado nessa Copa, mas de novo historicamente, para ganhar o Hexa na próxima Copa? É uma preocupação a seleção brasileira perder o patamar ou não? Olha, na minha visão, sendo bem sincero, a seleção já perdeu o patamar há pelo menos umas 2, 3 Copas. Essa é a minha visão tipo assim, eu acredito que a seleção ela tem muitos problemas. Eu não acho que acontece do que muitas pessoas falam de os jogadores ficarem nervosos porque a seleção é penta e foi e ainda é a maior seleção de todos os tempos, seleção de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romário, entendeu? Eu não acho que a seleção vive numa sombra de pressão do que ela foi. Eu acho que a gente não tem peças para suprir a expectativa do que a gente já foi. Eu acho que é bem simples assim. Eu não acho que seja pressão nos jogadores atuais ou táticas ruins necessariamente. Eu realmente acho que o nosso ciclo de talentos e evolução individuais dos jogadores não chega perto do que a gente tinha um tempo atrás em relação à seleção, tá? Porque a gente tem ótimos jogadores hoje em dia. A gente pode citar
pelo menos uns 10 jogadores que devem estar no top 20 de melhores do mundo e são brasileiros, né? Por exemplo, o Rafinha joga muito bem no Barcelona, o Vinícius Júnior é um monstro no Real Madrid, entendeu? O Endrick, por mais que ele tenha uma carreira conturbada ali, ele pisou no Lyon e resolveu, entendeu? A gente tem vários jogadores que pelos próprios clubes eles são máquinas, são monstros, entendeu? Porém, eu acho que no quesito seleção a gente não tem mais a mesma qualidade. E aí a gente teria que entender por que que os jogadores não conseguem usar essa qualidade deles de clube na seleção. E eu acredito que não seja pressão ou covardia ou omissão de certos jogadores. Eu só acho que no ambiente de clubes europeus onde eles jogam, eles não têm toda a carga, entendeu? Não se espera tanto deles porque existem outros jogadores globais ali para dividir protagonismo, né? Na minha opinião, é uma coisa que falta no Brasil. O último grande jogador brasileiro que a gente viu, o cara que a gente fala assim, esse cara vai ganhar a bola de ouro, ele é o melhor do mundo incontestável, foi o Neymar, na minha visão. Entendeu? E a gente não tem mais esse cara. O Neymar que encerrou o ciclo dele na seleção, né? Palavras dele. A gente não tem mais esse cara, né? Então, tipo, fica bem complicado também de esperar alguma coisa de uma seleção que não tem mais o brilhantismo e o protagonismo que tinha antigamente. É igual olhar para a França, você consegue enxergar 5 caras que conseguem ser protagonistas da seleção sem problema. Entendeu? É Mbappé, Doué, Barcola, Olise, entendeu? Todo mundo, basicamente toda a linha de ataque da França pode assumir a responsabilidade e ser protagonista, entendeu? A Espanha tem o Yamal, entendeu? A Inglaterra tem o Harry Kane, e eu acho que o Brasil não tem mais isso. Então eu acho que a gente realmente está vivendo uma fase de infelizmente, a gente não tem estrelas mundiais para fazer diferença no nossa seleção, entendeu? Basicamente Oi, isso. Will. Antes de passar para você a palavra, então, aproveitando que o Luiz Gustavo falou, e a provocação original que eu fiz em relação ao Manchester United e a questão deles terem dominado não só a própria cidade de Manchester, mas a Inglaterra, de modo geral, ali na era Cristiano Ronaldo, a era Alex Ferguson, principalmente, e foram ultrapassados aí pelo Manchester City. O Brasil, como a gente está debatendo aqui, tem uma crise de identidade, uma conexão com a seleção brasileira. Ao longo dessa Copa do Mundo, a gente viu repercussões políticas do uso da camisa amarela, a imagem que o Neymar tem do público, ela é muito diferente dependendo de quem faz essa análise. As questões táticas, como nós dissemos, né, um ciclo muito complicado. Pegando todo esse caldeirão aí, eu não quero jogar batata quente na sua mão, mas pegando todo esse caldeirão aí, o que você olhando para o futuro, e aí você pode até escolher do ponto de vista do Ancelotti, do ponto de vista de um diretor da CBF, se você estivesse dentro da seleção brasileira, qual que você acha que seria o primeiro caminho aí para organizar a seleção de novo e voltar aos tempos de glória? Eu acho que o primeiro passo para a CBF voltar aos tempos de glória é fazer o que a Alemanha fez antes da Copa de 2014, que foi investir nas categorias de base, fazer com que seus jogadores fossem preparados para chegar na seleção desde as categorias mais juvenis, para o jogador já ir se adaptando com aquele cenário e já chegar preparado quando ele tivesse seus 23, 24 anos para disputar uma Copa do Mundo. Uma coisa que eu acho que falta muito nessa seleção brasileira é um jogador que tem personalidade para chamar a responsabilidade para si, como a gente já teve o Ronaldo Fenômeno que fazia isso, o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Romário. Hoje a gente tem jogadores que quando vão falar alguma coisa, como por exemplo o Rafinha, falando com o Romário, ele tentou chamar a responsabilidade, mas dentro de campo ele acabou não atraindo essa responsabilidade de fato. E a gente tem também outras seleções que estão no patamar da seleção brasileira, que passam pela mesma crise, como foi bem dito, a Itália está na mesma situação, a Alemanha, desde 2014, não faz uma boa Copa do Mundo. São 3 seleções grandiosas e que estão perdendo seu espaço no futebol, muito por conta de ter perdido
essas gerações de talentos que tinham no passado. Hoje em dia elas estão tendo dificuldade para revelar grandes jogadores. Como foi bem dito, o nosso último grande jogador foi o Neymar, e hoje a gente tem bons jogadores, mas nenhum que chega nesse nível do Neymar. E também essa questão da política, a associação da camisa amarela com partidos políticos, essa visão do Neymar, de um lado ver ele de um jeito, o outro ver ele de outro, muito pelo posicionamento político dele também, eu acho que atrapalha. Bom, para capitanear o programa hoje, né? A gente contratou aqui por empréstimo um jornalista mais experiente para ser o nosso treinador aqui nesse episódio piloto. Enfim, como já foi dito no início da transmissão, né, esse vídeo deveria ter sido ao vivo, acabou sendo gravado por fatores técnicos aí que a gente enfrentou. O Ricardo, né, meu pai, ajudou a gente nesses fatores técnicos aí, iniciando a live aqui no StreamYard, então eu vou querer ouvir um pouquinho da opinião dele também. Por trás de toda essa questão da seleção brasileira que eu puxei o assunto aqui, tinha uma provocação escondida que eu vou revelar agora, que é o seguinte: se a seleção brasileira corre o risco, eu não concordo exatamente que a seleção brasileira está em queda livre. Eu acho que a gente está, talvez, num desvio de rota. Acho que ainda há tempo e há meios para a gente se reerguer. Mas a comparação com o Manchester United esconde uma questão que é o Manchester City, que é o vizinho lá que cresceu nos últimos tempos. A gente tem a seleção argentina que hoje pode se classificar para a terceira semifinal nas últimas 4 Copas e ganhar mais um título nessa edição. Bom, Ricardo, pai, você acha que se o Brasil seria um potencial Manchester United, a Argentina pode ser um potencial Manchester City e dominar o continente sul-americano? Ou você acha que é uma preocupação que a gente não precisa ter? Eu acho que, em relação à seleção brasileira, são muitos fatores que levaram a essa derrota e a saída da Copa do Mundo, que passa por uma questão envolvendo aí o fortalecimento de alguns clubes financeiramente no Brasil, com a chegada da SAF, que proporcionou uma liga brasileira mais encorpada, com atletas de fora, e tirando espaço, evidentemente, de jogadores que vêm das categorias de base. Antigamente, você tinha os grandes clubes que hoje têm esses recursos, dinheiro para você contratar jogadores de segundo, terceiro escalões lá de fora, ou jogadores em fim de carreira. E aí você acabava dando oportunidade para um jogador mais jovem jogar. E um exemplo disso é o Vasco, que passa por uma grave crise financeira e viu no Ryan um destaque da base e colocou o Ryan para jogar. Não porque o Ryan era um jogador que entraria jogando e resolveria o problema do Vasco, mas que o Ryan vinha se destacando nas categorias de base e a torcida, entendendo a necessidade do clube, teve uma certa paciência com o Ryan. Ao contrário de clubes como o Flamengo, o Palmeiras, clubes que financeiramente estão mais estruturados, quando o jogador de base entra e tira, entre aspas, o lugar de um jogador que poderia ser contratado por um valor maior e não rende, ele logo já é criticado. O exemplo que eu posso citar é do Wesley, que hoje está no Roma e que foi muito criticado quando jogava no Flamengo. Inclusive, não só se destacou nessa temporada no Roma, como foi convocado pelo Ancelotti, só não disputou a Copa porque se contundiu, mas era o titular absoluto da seleção brasileira. Mas no Flamengo sempre foi muito criticado e praticamente deixou o clube sob total desconfiança do torcedor. Então, esse é um ponto. E aí a gente pode citar diversos outros pontos, as trocas frequentes de treinadores. Você pode citar você não ter uma geração hoje com capacidade de produzir jogadores muito bons
fora de série, como tivemos no passado com o Ronaldo Gaúcho, o Rivaldo, o Romário, o Bebeto e tantos outros que a gente pode citar aqui. O extra série que essa geração tem é o Neymar, que é um jogador que não é um jogador que tem uma liderança de grupo, como tinha outros jogadores. Ele é um jogador muito individualista e que olha muito para ele. Então, ele não tem essa visão de grupo. É um Neymar Futebol Clube. E quando você tem um jogador que se destaca assim e acaba pegando esse protagonismo, o futebol, que é um esporte coletivo, acaba perdendo. E, além de outros fatores, como você ter jogadores envelhecidos disputando uma Copa do Mundo, convocação mal feita, o uso do Danilo, por exemplo, como um jogador lateral, foi um equívoco totalmente grande do treinador. Nem no Flamengo, no Flamengo ele já é reserva. E ainda que quando entra para jogar, ele entra na zaga e não na lateral. Então, em momento nenhum ele jogou na lateral direita do Flamengo. Então, enfim. Aí você pode falar, mas a CBF, que é uma confederação também suspeita e com diversos indícios de irregularidades. Mas só isso não basta. Em 70, quando o Brasil foi tricampeão do mundo, a gente vivia um período em que a seleção brasileira foi usada. Daí o documentário da Netflix para os mais jovens acompanhar. A seleção brasileira foi usada pelo regime da época para impulsionar aí uma propaganda para eles. E mesmo assim a seleção deu conta. Então, quando você tem uma geração, em 94 também tínhamos uma CBF, em 2002, com o Ricardo Teixeira, que saiu aí quase preso, com tantas denúncias aí de irregularidades. Então, assim, quando você tem, ainda que você tenha uma confederação com problemas graves, mas você tem uma equipe que dá resultado, o campo fala mais alto. Então, são muitos fatores e acho que nem o mais otimista torcedor da seleção brasileira, acho que tinha expectativa de que o Brasil poderia chegar à final e ser campeão. Acho que não esperava que saísse tão cedo, principalmente da forma como foi. Mas ser campeão, eu acho que lá no fundo mesmo, o torcedor que acompanha futebol sabe que o Brasil não tem capacidade de vencer uma França, por exemplo. Só numa condição totalmente atípica, uma expulsão, como aconteceu no amistoso entre eles, aí, do zagueiro francês. Mas fora isso, é muito difícil. E essa questão da seleção brasileira tá aí confrontando a Argentina no continente foram, né, para voltar a palavra aqui ao que nós estávamos falando, eu acredito sim que a seleção argentina é uma preocupação para o Brasil, não necessariamente em se tornar a maior grife do continente, dentro dessa questão de Manchester United e Manchester City. O United continua e vai continuar por muito tempo sendo o maior da cidade ali, mas a seleção argentina vem não só com o Messi, que está na sua última Copa e pode acabar terminando sendo campeão, como também Nico Paz, Julián Álvares, uma nova geração de jogadores que pode carregar a seleção argentina. E falando um pouco do paralelo que o Ricardo puxou, essa questão da seleção brasileira e dos clubes, né? A gente vive um momento de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, tem técnicos europeus. Outras equipes como o Atlético Mineiro, é até uma coisa mais comum no nosso futebol, tem treinadores sul-americanos, né? No caso, o Barba Domingues, do Atlético, que é argentino. Como é que vocês veem essa questão do novo futebol brasileiro, a era SAF, treinadores europeus, novas filosofias de jogo, novos investimentos aí em estrutura, em scouting, em observações? Como que a gente pode aprender com essas novas filosofias e aplicar isso na seleção brasileira? E aí, até um exemplo. Vocês acham, por exemplo, que um fair play financeiro que reorganize a saúde financeira dos clubes brasileiros
e permita com que um clube consiga, claro, dentro de um trabalho financeiro bem feito, mas ter uma saúde financeira, ter um respiro, conseguir subir um jogador da base, né, até o nome aqui do nosso programa, categoria de base, puxar um jogador da base do seu clube, desenvolver com calma, utilizar e não precisar de vender para fazer dinheiro, colocar uma pressão maior do que o menino precisa naquele momento da carreira. E até falando um pouco do que o Yuri falou, né? Ele disse que um dos aprendizados que o Brasil precisa ter na filosofia de jogo é puxar uma filosofia de base. Pensando na base, pensando na imagem do futebol brasileiro em geral, treinadores, finanças, novos modelos de clube, como é que vocês enxergam o Campeonato Brasileiro e a influência que ele pode ter na CBF para os próximos anos? Olha, eu acho que em relação a jogadores da base, infelizmente, a minha projeção é que não volte a ser como era antes, talvez nunca mais, por conta de como funciona o mercado hoje em dia, como é que o planeta se tornou mais globalizado e se torna mais globalizado a cada ano. E a questão midiática também, né? Então, por exemplo, questão recente, né? Até pouco tempo atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, os jogadores do Brasil, que eram estrelas ou potenciais estrelas, eles tinham visibilidade, mas não era algo tão midiático, assim, tão alarmante que se espalhava para o resto do mundo, né? Então, tipo assim, o jogador ele tinha um tempo de se desenvolver. Por exemplo, o Neymar, ele quando menor de idade ainda, não tinha 18 anos, ele se teve o luxo de recusar uma proposta do Real Madrid, né, para trabalhar nas categorias de base ali com o Real Madrid e já sair contratado pelo Real Madrid. Foi uma resposta dele e do pai dele que gerencia ele, né? Eles escolheram recusar e o Neymar ficou no Brasil bastante tempo, se eu não me engano, até os 21 ou perto dessa idade. Porém, eu acho que hoje em dia, com o poder da mídia, o poder de repercussão de jogadas e como tudo fica de fácil acesso, em questão de estatística e de visibilidade, é muito difícil um jogador que se destaca no Brasil na categoria de base não ir embora muito cedo, né? Então, realmente não tem o que fazer. Eu acho que não é questão de fair play, não é questão de dinheiro, entendeu? Porque mesmo que o Brasil se torne, vem se tornando uma liga que tem bastante grana e bastante jogadores importantes, a Premier League, a La Liga, a Ligue 1 da França, até a Série A da Itália, são ligas que têm mais dinheiro e têm mais relevância, né? Perante a mídia. Então, um jogador que brilha aqui, tipo um Endrick, um Estevão, um próprio Vinícius Júnior, 17, 18 anos, o cara já tá indo embora porque ele tá sendo observado desde os 14, 15, entendeu? E já tem um preço, entre aspas, ali na cabeça dele que só sobe, entendeu? Então, é algo que eu acho que os clubes do Brasil não têm muito como lidar, entendeu? É muito difícil você chegar e ser um clube estável financeiramente, porém não tão rico assim. Tô falando de um Flamengo, Palmeiras da vida. E chegar um clube da Europa e falar assim, cara, olha só, eu vou pagar 200 milhões aqui nesse teu jogador de 18 anos, entendeu? Tipo assim, como é que tu recusa uma coisa dessa? É um jogador que ele tem muito potencial, entendeu? Só que ele não alcançou o auge dele, não iniciou a carreira prime dele ainda, só que o cara já vale 200 milhões, entendeu? Então, tipo, como que tu recusa um negócio desse? Que é um jogador que pode dar errado também, mas já tem um valor muito grande. Então, eu acho que é complicado. Acho que esses tempos não vão voltar e a tendência é só mais exportação de jogadores, mais jogadores brasileiros novos indo para essas ligas. E infelizmente acho que a tendência é essa. E algo que o Ricardo falou também, que eu acho muito interessante de analisar, é que ele citou as questões políticas da época de 70, onde a seleção brasileira, por mais que estivesse passando ali por um problema político da época, sendo usado muitas vezes como propaganda também, a seleção, eu sinto que ela ainda estava muitos anos na frente de todos os restos das outras seleções em relação ao futebol. Entendeu? O que eu sinto não é que o Brasil, a gente está em declínio, indo para baixo. Eu acho que o futebol ele tem avançado e evoluído muito rápido mesmo, isso em todos os países, todas as regiões e ligas, entendeu? E eu acho que as seleções estão chegando na gente, entendeu? Eu não acho que a gente esteja caindo, eu só acho que a gente não está avançando e evoluindo tanto quanto essas outras seleções, entendeu? O Brasil ainda tem a qualidade, o Brasil ainda é penta, o Brasil ainda vai entrar como favorito, independente da Copa que ele for jogar, porque é o Brasil. Entendeu? Mas as outras seleções chegaram e essa é a realidade que a gente tem que encarar. A gente não é mais intocável. A França vem de anos de trabalho com seleções absurdas. A Holanda, a mesma coisa. A Espanha, a Inglaterra. Entendeu? Então eu acho que a gente não é mais não somos os únicos.
entende? Os anos que a gente estava na frente de futebol, que a gente conseguiu amassar em 94, ganhar 2002 e outros títulos também, eu acho que essa distância para as outras seleções acabou, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente está num ciclo, numa perspectiva que a gente faz um jogo suado contra o Japão e comemora a vitória e fica aliviado. Sendo que uns anos atrás a gente ficaria muito frustrado se não fosse um 4-0 contra o Japão, entendeu? Tipo assim, pô, o que que é o Japão? A gente tem 5 títulos, entendeu? A gente é o Brasil, pô. Só que infelizmente chegou, infelizmente, o tempo onde o Brasil é só mais uma seleção, entendeu? De segunda prateleira ali, junto com Inglaterra, eu diria, junto com Espanha, talvez, com Portugal, entendeu? E acho que essa é a nossa situação atual em relação à seleção. Oi, Yuri, aproveitando mais uma vez a palavra aqui do Luiz Gustavo, a live hoje é bem familiar, um clima de amigos aqui, e a gente estava conversando em off aí no WhatsApp, aliás, até quando o canal bateu uma meta de seguidores aqui, depois a gente estipula 500, 1000, enfim, não 500 mil, né? 500 ou 1000, enfim. A gente pode até revelar de brincadeira aqui o nome do nosso grupo no WhatsApp, né? Para ficar aí de brincadeira para quem está assistindo. Mas a gente estava conversando em off aqui no nosso grupo e a gente estava falando sobre esse paralelo da seleção brasileira ter uma identidade de jogo, igual o Gustavo falou, em 94 a gente amassou no futebol ofensivo, em 2002 a gente venceu de novo. O europeu ele acabou aprendendo ali as dinâmicas do nosso jogo, emulando isso dentro dos seus próprios campeonatos e seleções. Esse poderio financeiro que o Brasil tem em relação aos concorrentes da América do Sul, em termos de campeonato mesmo. A gente tem mais dinheiro que os argentinos, que os equatorianos, que os colombianos e as outras ligas que estão aqui perto. E a gente começa também um movimento de trazer treinadores europeus. Você acha que a gente pode fazer um movimento contrário, aproveitar essas finanças e essas importações táticas aí para entregar de volta para a seleção brasileira ferramentas para acompanhar o que as seleções europeias e asiáticas enfim, estão fazendo, emular um protótipo de jogador, as seleções africanas têm jogadores velozes, com porte físico muito bom, com fôlego, outros países têm as suas características de jogo. Como é que você analisa tudo isso? Então, a seleção brasileira, ela tem um potencial muito grande de evoluir aprendendo com os países vizinhos, trazendo essas promessas que eles estão produzindo para jogar no campeonato daqui. Só que para isso vai ser necessário que essa questão do scout, do desenvolvimento dos treinadores, hoje a gente revelou recentemente o Felipe Luiz, que tem tudo para ser um grande treinador, vai depender muito disso para poder fazer a mesma coisa que os europeus fizeram, levando os brasileiros para lá. A questão da SAF ter vindo para o Brasil tem tudo para melhorar o campeonato cada vez mais, porque se ela não tivesse vindo, ia continuar tendo doping financeiro dos clubes que não tinham condição de disputar com o Palmeiras e Flamengo o campeonato, e aí isso ia aumentar a dívida dos clubes, e esses clubes iriam quebrar. Dessa forma, a longo prazo, para a seleção brasileira seria ruim, porque você ia diminuir a quantidade de clubes grandes com potencial de formar novos jogadores. E você tendo essa possibilidade de clubes que não têm tanta atração financeira hoje, como Palmeiras e Flamengo têm, de terem dinheiro para montar times fortes, você acaba criando um ambiente para que aconteça isso do Brasil se desenvolver novamente no futebol. Só que, volto a repetir, vai depender muito da formação de treinadores e do scout. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, passar uma última rodada aqui na mesa, estou até com uma colinha na mão. Hoje, 6 horas, a gente tem Noruega e Inglaterra.
Às 10 tem Argentina e Suíça. Vou pedir para vocês fazerem um comentário rápido aí sobre essas duas partidas que estão por vir. Se quiserem, se sentirem à vontade, um palpite, uma torcida que vocês tenham aí para esses dois jogos, ou, enfim, torcida na Copa do Mundo em geral. Pedir para que vocês também se apresentem aqui ao público. O Luiz Gustavo está embarcando nessa jornada em paralelo comigo aqui no YouTube. Ele criou um canal, está em versão de testes para um site de estatísticas. Se quiser falar mais sobre isso, Luiz. O Yuri, um amigo pessoal meu de longuíssima data, sabe muito sobre o futebol, tem opiniões muito pertinentes. Vou querer ter você de volta aqui para falar sobre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores, para falar sobre o futebol em geral. Então, enfim, pedir para que vocês falem, recordando, palpite, próximos confrontos e falar um pouquinho sobre vocês aí que estão estreando no YouTube. Claro. Não, eu acho que eu vou começar com os palpites, então. Na minha visão, o jogo da Noruega e da Inglaterra tem um favorito, que é a Inglaterra. A Inglaterra é mais time, tem uma zaga melhor, tem defensores melhores também, né? Não só o esquema tático da zaga, mas individualmente é melhor. Diria que eles são melhores em todas as áreas do campo. Porém, eu acho que a Inglaterra é uma seleção que, assim, ela tem o histórico de pipocar e mandar mal quando chega na hora do vamos ver em Copas do Mundo, né? Então, por mais que eu acredite que a Inglaterra seja a favorita e que vai ser uma baita de uma disputa ali entre Harry Kane e Haaland, que são, para mim, o top 3 de melhores 9 do mundo, melhores centroavante ali, esses dois jogadores estão incluídos, né? Mbappé seria o terceiro, então Mbappé, Haaland e Kane ali é a trindade, para mim, dos melhores atualmente. Por mais que eu acho que a Inglaterra seja a favorita, eu acho que vai ser um 2-1 Noruega. Talvez eu acho que o Haaland possa surpreender. Aí aqui eu tô sendo mais sonhador e não tão analista, assim, não tão preciso. Eu realmente não acredito nada nessa seleção da Inglaterra. E acredito que vai ser um jogo ali um jogo interessante, pegado, que vai ser resolvido pelos protagonistas ali, né? O Harry Kane e o Haaland. E em relação à Argentina e Suíça, eu acho que vai dar o óbvio. Eu acho que a Argentina não vem jogando tão bem assim, mas a Suíça ela não tem tática, nome e história para ganhar da Argentina. Caso aconteça, vai ser um azar, mas eu não duvido de acontecer também. Pode ser aquele 1-0 retranca e aconteceu, acabou. Porém, eu chutaria um 2-0 com a Argentina também. E em relação a essa Copa, eu acho que essa Copa é dos protagonistas, são dos melhores jogadores do mundo, entendeu? Noruega com uma seleção bem fraca, uma seleção sem nome, conseguiu chegar aonde chegou e o Haaland está lá. A Argentina tem o Messi, a França tem o Mbappé, a Espanha tem o Yamal, a Inglaterra tem o Harry Kane, né? Então são os protagonistas do mundo. Dembélé tá na França também, Doué tá na França, enfim, a França tem todo mundo, mas não vê o caso. Porém, eu acho que A França é uma vida de seleções agora, né? Exatamente. Eu acho que são a seleção ali, tipo, esse final de Copa do Mundo são os jogos dos protagonistas. E eu diria, se eu fosse chutar numa possível final aí, eu chutaria de novo no França e Argentina. Eu acho que a gente vai ter uma reprise, entendeu? Por mais que seria engraçado ver a Argentina passar da Suíça e a Noruega passar da Inglaterra e a Argentina perder para a Noruega, seria curioso, mas acho que não vai acontecer. E em relação ao canal, comecei recentemente nessa área de jornalismo esportivo, análise de futebol, por conta de gostar bastante. E estou começando aí com um canal que foca mais em dados e análises estatísticas de jogadores e seleções individuais. E basicamente isso. Meu palpite aí é que a França vai ganhar essa Copa do Mundo. Infelizmente, o Mbappé vai colocar no bolso aí, porque tirando o Messi ali, eu diria que é ele que está ditando essa nova geração dos melhores do mundo. Ao lado do Haaland e do Harry Kane. Talvez do Olise ali, que está brilhando também, tem que ver outras temporadas dele. Porém, meu palpite é esse. A Argentina vai ganhar. Argentina não. França vai ganhar. Talvez numa possível França e Argentina na final. Yuri, sem eu também acho. interrupções agora. Oi? Direto para você. Eu também acho que a final vai ser França e Argentina, embora não seja o que eu queira. Do lado da chave da Argentina, eu tô torcendo para a zebra nos dois jogos, Noruega e Suíça. Mas eu acho que é difícil acontecer. O meu palpite para os jogos
é que ambos vão para a prorrogação, mas vai dar o óbvio. A Inglaterra vai classificar e a Argentina vai classificar. E para a final, Argentina e França. Embora não seja o que eu queira. E a França campeã. Bom, jornalista Ricardo Ribeiro, não precisa de apresentações, né? Seus comentários finais aí sobre os jogos que vão ocorrer hoje e palpites. Eu só esqueci de falar em relação ao que você perguntou antes da Argentina, que eu não acho que a Argentina ela vai ter toda essa primazia, esse protagonismo no futebol sul-americano, porque eu ainda acho que a Argentina, sem o Messi, é outra seleção. E a Copa do Mundo está mostrando aí que ele tem sido extremamente decisivo para colocar a Argentina nesse patamar de favorita. Acho que sem o Messi, a Argentina é uma seleção, se não comum, não é uma seleção que coloca medo nos adversários. Agora, em relação à final, eu hoje apostaria que a França e Espanha, ainda que a França seja a favorita pelos números que vem apresentando, é preciso lembrar que a Espanha tem sido quase que um carrasco da França nos últimos jogos. Então, eu acho que é um jogo de difícil prognóstico, né? Eu apostaria, inclusive, que seria um jogo com grandes possibilidades de ser decidido nos pênaltis. Mas é difícil arriscar. Talvez a França pelo que ela vem jogando, mas eu não acho que a Espanha não é um favoritismo daquele que você enche a boca para falar. E no outro chaveamento, eu apostaria numa final com a Inglaterra. Acho que a Inglaterra passa pela Noruega e passa pelo vencedor de Argentina e Suíça. E olha que a Inglaterra nem está na Copa com a sua seleção favorita em relação ao que o torcedor gostaria, né? Você vê qual o potencial que a Inglaterra tem. Se tivesse com aqueles jogadores que a própria imprensa inglesa e alguns torcedores estavam querendo, a gente poderia ter uma seleção inglesa ainda mais forte, mas mesmo assim eu ainda apostaria na Inglaterra para uma final aí contra a França ou Espanha. Fazendo então meu comentário final aqui antes da gente encerrar esse episódio número 1, eu acho que a seleção da Espanha, diante de todas as provocações e os comentários que eu fiz ao longo do episódio, talvez seja o que reflita melhor, e aí é uma opinião particular minha, o que eu gosto de ver no futebol, que é uma seleção que tem uma filosofia clara de jogo. Claro, a Espanha herdou o tic-tac. Talvez, se a gente for remontar as origens desse estilo, tenha começado com o Cruyff, depois a escola ali do Barcelona, foi aperfeiçoada pelo Guardiola. A Espanha desenvolveu esse modelo tático ao longo dos anos. Eu acho que a seleção da Espanha é uma seleção que, não importa o jogador que esteja jogando, ele sabe exatamente qual é a função que ele tem que executar dentro da partida. O Yuri puxou mais cedo aqui, são 36 jogos de invencibilidade. O Ricardo agora, né, falou que a seleção da França tem dificuldade com a seleção da Espanha. Eu acho que talvez essa seja uma escola que apresenta muito daquilo que eu gosto de ver sobre o futebol, que é conseguir saber o que esperar de uma equipe. Para o torcedor, para o jornalista, para quem está em campo, eu acho que isso facilita muito você saber como é que um time vai jogar e ele apresentar aquele futebol que se espera dele, mesmo diante das dificuldades. Eu fiz um pensamento em relação à Espanha e à seleção brasileira. A seleção brasileira iniciou, né, fez início, meio e fim de campanha de Copa do Mundo, e após o fim da campanha da seleção brasileira, a Espanha foi sofrer o seu primeiro gol contra Marrocos, né? Então é uma seleção muito regular. Eu vou torcer para a seleção espanhola eliminar a França, que é uma seleção rival do Brasil, e se eles assim fizerem, eu vou torcer para que eles sejam campeões como retribuição ao feito. Então, enfim, quero agradecer a todos aqui
ao público a paciência, né? O programa se chama Categoria de Base, a gente vai aprendendo ao longo do caminho, assim como os jovens jogadores, os jovens jornalistas e pessoas aqui envolvidas no meio digital. A gente vai aprendendo todos os dias também. Ao Ricardo, meu pai, que capitaneou a gente aí, né? O treinador que assumiu aqui nosso time por empréstimo, ao Luiz, ao Yuri. E alguém tem mais algum comentário a falar? Alguma coisa que deixou passar batido antes da gente Eu finalizar? queria agradecer o convite por estar participando desse vídeo com vocês. E uma observação que eu esqueci de falar é que a seleção do Uruguai também era uma seleção muito grande no passado. Venceu 2 Olimpíadas e 2 Copas do Mundo, inclusive uma aqui no Brasil. E hoje ela não é uma seleção que mete medo em outras seleções maiores. Ela já fez esse caminho que o Brasil está tentando evitar de fazer. E o Uruguai hoje, ele chega na Copa do Mundo como uma seleção que, se chegar nas oitavas de final, para eles já é muito. E a gente teme que isso aconteça com o Brasil também. Eu espero que não. A gente nunca pode subestimar o destino, né? A gente tem que trabalhar sério e buscar os resultados na prática. Luiz, algum comentário final antes da gente finalizar? Agradecer o convite. Papo bem interessante. Disponível para os próximos aí também. Secar a Espanha, tá? Porque eu não estarei torcendo para a Espanha aqui. Acho o futebol deles safado, não quero eles indo para frente. Primeira rivalidade do canal. Exato. Eu tô com o Luiz nessa. E torcer aí. Eu acho que, tipo assim, eu sou muito a favor do futebol mais bonito, do melhor futebol ganhar, até para passar um exemplo e uma régua onde as outras seleções têm que chegar. Então eu tô pela França, acho que é a seleção mais qualificada, acho que é a seleção mais interessante, os jogadores que estão brilhando aí mundialmente. E eu acho que a gente tem muito que aprender com eles, com a postura em campo, com as táticas e com o individualismo dos jogadores também. Torcer para ser uma ótima final, uma possível França e Argentina, né? Porém, uma França e Inglaterra também acho que seria um jogo interessante de acompanhar. Além de ser um clássico europeu, né? Exatamente. É. E se for, o meu comentário final aqui da minha parte, se for Argentina e França, a final de novo, a gente tem assim grandes filmes, né? Grandes obras literárias, filmes, cinema, trilogias aí. A minha preferida é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, foram 3 filmes. Tem aí Senhor dos Anéis também, que foram 3 filmes. O meu comentário é o seguinte: eu espero que Argentina e França não tenha nem parte 2 e nem parte 3, que eu não aguento mais. Então, Por um lado você pensa assim, caramba, a França tá ganhando de novo, e pelo outro é, meu Deus, o Messi está ganhando mais uma. É complicado, realmente. como rivais da seleção brasileira, no português, claro, que eu espero que eles se ferrem, né? Pedindo perdão da palavra aqui, eu não vou torcer para eles, não. Ricardo, nosso técnico aqui temporário, que nos ajudou nessa dificuldade hoje, vou pedir para você, assim como você iniciou, encerrar o programa e fazer seu comentário final também. Eu só queria agradecer o convite aí, parabéns pelos comentários e vamos aguardar esses próximos dias aí para saber, né, como é que vai ser esse desfecho da Copa de 2026, que, de certa forma, a gente não pode deixar de esquecer o absurdo que foi a anulação do cartão para o Balogun, que, independente do vencedor, essa marca negativa não seja esquecida. Isso é uma vergonha para o futebol, você ter uma situação como essa dentro de um torneio mais importante do futebol, que é uma Copa do Mundo. Mas, no mais, parabéns para todos aí, boa disposição. Obrigado pelo convite também. Muito obrigado. Só essa live, esse programa ele vai se encerrar em algum momento, não vou ficar fazendo festivais de comentários finais, não, mas só uma lembrança que me veio aqui. Comentário do Yuri sobre o jogador da África do Sul. Nossos sentimentos aqui, a família do jogador,
aos torcedores, todo mundo que acompanha o futebol. É um momento muito triste quando a gente vê isso acontecendo. É um assunto que acabou passando desapercebido aqui em meio ao futebol, mas que não pode deixar de ser comentado. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao público, à audiência. E foi um prazer, uma felicidade muito grande a gente estar iniciando aqui no YouTube, ter amigos, ter familiares, ter profissionais da área ajudando. Isso dá sempre motivação para a gente continuar. Então, obrigado e é isso. Vamos finalizar agora, então. Um abraço a todos aí. Um abraço. Um abraço.